Olá, meus amigos. Hoje eu vou falar novamente sobre a dieta e hoje eu vou falar sobre uma dieta menos inflamatória para o organismo. Na verdade, uma dieta anti-inflamatória. Os macronutrientes, que são aqueles nutrientes que a gente come, proteína, carboidratos, gorduras, eles podem ser pró-inflamatórios, ou seja, vão ativar a inflamação no nosso organismo, ou eles podem ser anti-inflamatórios. E, logicamente, eles podem ser neutros também. Mas vamos focar nesses alimentos que são anti-inflamatórios para a gente tentar viver mais e melhor. Vamos lá? Olá, me chamo Marcelo Werneck, sou coloproctologista em São Paulo e Belo Horizonte. Se é a sua primeira vez aqui, lembra de se inscrever e curte o vídeo também, não custa nada e vocês me ajudam a fazer mais vídeos para vocês. Quer saber algumas doenças que estão relacionadas à inflamação no nosso organismo? Obesidade, diabetes do tipo 2, artrite reumatoide, derrame, pressão alta, então são inúmeros os exemplos. Então o que a gente tem que fazer é tentar combater essa inflamação no nosso organismo. Em geral, a nossa dieta, essa dieta ocidental, ela vai estar mais balanceada para o lado pró-inflamatório, principalmente por dois fatores básicos. Primeiramente, o excesso de carboidratos e segundo, o excesso de ômega 6. Vamos começar pela questão dos carboidratos. O que acontece quando a gente ingere algum carboidrato? Ele vai ser digerido, ele vai ser absorvido e isso vai elevar a nossa glicose no sangue. A velocidade com que a nossa glicose sobe é o chamado índice glicêmico, mas não é só isso que a gente tem que pensar nos alimentos. A gente tem que pensar também na nossa carga glicêmica, que seria a quantidade total de carboidratos que está naquela dieta ali. Quando a gente ingere, então, um alimento que tem carboidratos, ele vai ser absorvido. Isso leva a um aumento da nossa glicemia. Com esse aumento da glicemia, o que vai acontecer? O nosso pâncreas vai secretar mais ou menos insulina, dependendo da velocidade que a glicemia subiu. Então imagina o seguinte, o nosso organismo entende, tem uma grande disponibilidade de glicose, a gente precisa o quê? Controlar a glicose do sangue, então manter num nível razoável e mandar a glicose para dentro das células, onde ela vai ser, em último caso, armazenada. Se ela for armazenada, ela vai produzir o glicogênio e vai produzir também gordura. Quanto maior o índice glicêmico, mais rápido sobe a nossa glicose, então mais insulina o nosso pâncreas vai produzir e vai liberar para a gente. Com o aumento da insulina liberada, uma das coisas que vai acontecer é ativar algumas vias inflamatórias. Fora isso, gente, esse aumento da insulina vai fazer o quê? Vai causar uma queda da glicose. Quando a gente come um carboidrato de índice glicêmico alto, o que vai acontecer? Ele vai ser digerido rapidamente, a glicose sobe muito, mas essa glicose vai acabar muito rápido também. Então, junto com esse pico de insulina, vem uma hipoglicemia e vai dar fome novamente. Então a pessoa fica querendo comer mais, só pela pessoa estar comendo carboidratos mais simples ou carboidratos refinados, ou seja, a pessoa vai ter fome novamente. Fora isso, vai acontecer um desgaste no pâncreas também e uma tendência maior àquela resistência à insulina, por causa desses picos de insulina. Então nós vimos aí 3 problemas da ingestão dos carboidratos mais simples e refinados. Aqui vão entrar o quê? O açúcar, os doces em geral, as massas, pães, todos esses que são produzidos por farinha refinada ou por açúcar diretamente vão ter esse problema. Aí você vai olhar o índice glicêmico dos alimentos e vai assustar que o pão integral tem um índice glicêmico mais alto do que o pão normal. Só que, gente, o índice glicêmico ele é calculado baseado na quantidade de carboidrato que tem naquele alimento. Então, a quantidade de pão integral para ter a mesma quantidade de carboidrato que tem no pão simples, no pão comum, é muito maior. Então, você poderia comer uma quantidade maior. Então, isso aí entra como um fator de confusão. E, além disso, a gente tem que considerar não só o índice glicêmico, mas também a carga glicêmica daquela alimentação, que é a quantidade total de carboidratos presentes ali. Quando a gente ingere os carboidratos presentes nas frutas, o que vai acontecer? Por mais que a gente fale, tem a frutose, tem a glicose, gente, por mais que tenha isso, tem também várias fibras que vão diminuir a velocidade de absorção, então vão diminuir o índice glicêmico desses alimentos. Agora, além disso, as frutas, legumes, têm os polifenóis que vão dar aquela coloração típica deles, que são antioxidantes. Por isso que é importante a gente ter esses alimentos na nossa alimentação. Outra coisa que a gente tem que considerar é a quantidade de calorias de uma alimentação. Se vocês forem pesquisar o que é uma caloria, você vai ver que uma caloria é a quantidade de energia necessária para aquecer 1 grama de água, 1 grau centígrado. Na verdade, a gente vai usar quilocalorias, então seria o equivalente a aquecer 1 litro de água. Mas e aí, o que isso significa para a gente? Bem, isso é bastante confuso, gente. Por quê? Caloria, então, mede a energia presente nos alimentos. Mas a disponibilidade de caloria e o gasto calórico para a gente absorver aquela caloria
variam muito. Então, se você pegar num legume, uma caloria vai significar muito menos do que uma caloria num doce, por exemplo. Isso por quê? Para a gente absorver aquela caloria presente no legume, o que a gente tem que fazer? Nós temos que digerir, e ele é muito mais difícil de digerir do que um doce, por exemplo. Então a absorção vai ser muito diferente. Então a gente não pode comparar simplesmente a caloria presente nos alimentos. Fora isso, a disponibilidade da caloria depende do organismo da pessoa, da flora microbiana da pessoa. Então a absorção é muito diferente. Então só usar caloria para saber se engorda, se não engorda, se é saudável, se não é, não serve. É lógico que vai dar uma dica para a gente, mas a gente tem que considerar a composição dos alimentos. Então, se olhar aquela tabelinha lá das calorias de um doce, não dá para comparar, por exemplo, com um alimento mais saudável, como uma salada, por exemplo. Ok, e a questão das gorduras que eu falei? Nós temos basicamente 3 tipos de gordura, né, que seria gordura saturada, monoinsaturada e poliinsaturadas. As gorduras poliinsaturadas, elas podem ser ômega 3, ômega 6, ômega 9. A nossa dieta ocidental foi tendendo a ingerir cada vez mais as gorduras do tipo ômega 6, principalmente o ácido linoleico. Qual que é a questão disso? Os ácidos graxos do tipo ômega 6 presentes então nessa gordura, eles vão ser metabolizados e vão produzir o ácido araquidônico, que quando metabolizado vai produzir alguns compostos inflamatórios. Ou seja, a gordura ômega 6 em geral presente na nossa dieta vai produzir inflamação no nosso organismo. Já a gordura do tipo ômega 3, quando ela é metabolizada por essa mesma enzima ciclooxigenase, ela vai produzir alguns componentes que são anti-inflamatórios. Então vocês estão entendendo por que a gente tem que privilegiar a gordura ômega 3? Quer dizer que a gente não pode comer nada de gordura ômega 6? Não, não é assim, gente. A gente tem que ter um equilíbrio. Então a proporção é que está errada. Só que a gordura ômega 3 ela é muito menos disponível na nossa dieta. Então por isso que muitas vezes a gente vai precisar suplementar mesmo, tomar aquele suplemento de ômega 3. Então, as gorduras ômega 3, elas vão atuar de forma anti-inflamatória, vão competir pela mesma enzima e não vão produzir aqueles compostos que vão inflamar o nosso organismo. Então, gente, se a gente come o ômega 6 sem a presença do ômega 3, a gente vai ter uma pressão constante para produzir o quê? O ácido araquidônico. Ou seja, vai desencadear aquela cascata inflamatória. Quando a gente fala cascata, quer dizer o quê? A gente gera um produto, que gera outro e que vai ser inflamatório para a gente. Então a gente tem que privilegiar o ômega 3, tendo um equilíbrio com o ômega 6. Além disso, gente, os ômega 3, eles vão se transformar em alguns componentes pró-resolução. O que isso significa? Que eles vão ajudar a resolver a inflamação, trazendo de volta para a homeostase. Homeostase seria aquele equilíbrio que o nosso organismo precisa para a gente viver bem. Então fica aí a orientação do prato saudável, gente. O prato saudável, como eu já falei em outro vídeo, deve ser pelo menos metade de verduras, legumes, né, de preferência colocar também alguns crus, né, que vão ajudar ali na nossa digestão, a presença das fibras, vão diminuir o índice glicêmico e além disso, gente, essas fibras elas vão diminuir o índice glicêmico do carboidrato que a gente comer. O carboidrato deve ser preferencialmente complexo, então a gente tem que dar preferência para aqueles carboidratos integrais, então troca o arroz branco pelo arroz integral, isso para o resto da vida, seria muito mais saudável para você. E as proteínas a gente deve escolher proteínas magras, então se for carne vermelha magra, dá preferência para aves e peixes, que são muito melhores, ou se você preferir pode ser uma alimentação vegetariana também, então escolher uma fonte de proteína adequada. Mas uma coisa que eu acho que é importante a gente falar aqui, gente, o que beber? Gente, o ideal é que a gente beba no dia a dia água mesmo. Claro, pode tomar um chá, alguma coisa assim. E os sucos naturais? Bem, gente, suco natural, por mais que seja uma opção aparentemente saudável, a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Quando a gente faz o suco, vamos pegar aí a laranja, por exemplo. O que a gente está fazendo? Nós estamos tirando a parte líquida da parte que contém as fibras. E isso é um problema, porque nós vamos aumentar demais o índice glicêmico disso. Nós vamos pegar várias laranjas, então nós temos que pensar nas calorias de todas essas laranjas que a gente está usando. Então nós estamos bebendo um líquido que tem um alto índice glicêmico e muita caloria. Então não é a forma ideal. Não estou dizendo que laranja não seja saudável. Laranja é ótima, é um alimento super saudável. Então qual que seria a forma melhor de comer a laranja? Literalmente comendo a laranja. Então a parte que a gente não deve comer seria só a casca, né? Isso porque o sabor não é dos melhores, não é que contenha nada que vai fazer mal. Então o ideal é partir a laranja
inverte ela e come aquela região ali toda interna com o bagaço. Aquilo vai estar presente o quê? Vitaminas, vai ter aquelas calorias também, mas se a gente pegar a caloria isolada de uma laranja vai ser muito menos do que tomar um suco. Vai ter a fibra, que é fundamental para o intestino funcionar, é um pré-biótico ajudando no desenvolvimento de uma flora intestinal saudável, então seria a melhor forma. Outros líquidos que a gente pode tomar seria, por exemplo, o chá. Aí sim já seria uma opção saudável. Aí tem que só escolher um chá que seja adequado para você. Agora, fugir do refrigerante, né, gente? Nem o diet, nem o comum, né? Se um é ruim, o outro é pior ainda. Então vamos tentar evitar o refrigerante, tá bom? E o ideal é que o líquido não seja durante a refeição. Então dá um período ali para que as enzimas digestivas atuem. Então se for tomar um líquido, tomar depois da refeição. Tá bom? Então, 3 aspectos básicos que você deve considerar sobre a sua alimentação para tentar ter uma dieta menos inflamatória. Quais que seriam? Primeiramente, o tipo de gordura que você ingere, a quantidade de energia na sua dieta e os tipos de carboidrato que você ingere. Então, gente, vamos tentar privilegiar os carboidratos mais complexos, são mais difíceis de digerir, como eu falei, a gente vai gastar caloria para poder digerir aquilo, para pegar os nutrientes, eles vão elevar a nossa glicemia de forma mais lenta, não vão causar aqueles picos nem picos de insulina e também não vão ativar certas vias inflamatórias. Isso combinado com a alimentação, com a presença da gordura ômega 3, a gente vai ter menos inflamação geral no organismo. E o excesso de caloria, gente, como eu falei, ele também é inflamatório. Isso a gente vai ver nos quadros de obesidade, mas só o excesso por si já é inflamatório. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Então vamos olhar mais ou menos aí as calorias, mas pensando na origem dessas calorias. Tentar privilegiar alimentos mais saudáveis para o nosso organismo. Espero que o vídeo tenha ajudado. Se ajudou, lembra de curtir, se inscreve no canal e acessa meu site. Lá toda semana eu posto textos com conteúdo de qualidade para você sobre saúde intestinal. Essa semana eu vou postar exatamente sobre isso, alimentação saudável, então vai lá. E me segue no Instagram, gente. O Instagram está crescendo graças à participação de vocês. Lá eu faço conteúdos interativos. Semana passada eu pus a caixinha de pergunta lá e muita gente perguntou. Então participa lá comigo, conteúdo interativo para vocês. Um grande abraço e vejo vocês na próxima. Equipe de edição, coloca aquele efeito sonoro que vai ficar legal.